época do Herobrine, por exemplo, isso era 1000 vezes mais forte porque existia essa mística ainda se o Herobrine era ou não um monstro dentro do jogo. Hoje em dia, todo mundo sabe, o Herobrine não existe, não passou de uma lenda que nunca existiu de verdade. Have you seen the Herobrine? Roams your world in a default skin. Roams your world in a default skin. Though he was removed, he shall rise again. A teoria por trás do Herobrine é de que Notch, criador do jogo, tinha um irmão que morreu afogado, e esse irmão veio assombrar o game. E da onde que tiraram essa informação? De lugar nenhum. Notch não tem irmão e já desmentiu essa história. Só que por algum motivo as pessoas acreditavam nisso na época. Essa foi a única história que eu praticamente achei sobre ele. Outras histórias só são relatos de que a criatura os observava ou relatos de coisas estranhas que aconteciam nos mundos dessas pessoas. Túneis 2x2, tochas de redstone e muito mais. He'll come back stronger than before. When the darkness comes, he will strike for sure. A primeira aparição da Herobrine começa aqui. É isso, uma screenshot, um print, uma captura de tela, como você quiser chamar. O print foi tirado em agosto de 2010 e foi publicado no 4chan, que era um fórum famoso na época. Nele, por trás de toda a neblina e solidão que o jogo apresentava na época, é possível ver uma figura muito parecida com um Plagueir, que mais tarde viria a ser conhecido como Herobrine. O usuário que publicou o print jurava estar sozinho no mundo e achou muito estranho ter essa presença desconcertante em seu mundo. E pouco tempo depois da postagem, usuários do 4chan relataram sentir essa sensação. Eles tinham medo de que algo na neblina os observasse. Eu tentei achar o post original, mas o 4chan morreu faz tempo e um monte de página está perdida ou é simplesmente inacessível. Então, tudo que eu vou falar daqui pra frente não passa de boatos. Pessoas que viram o post falaram que após a publicação, um usuário veio comentar stop várias vezes. E adivinha o nome desse usuário? Isso mesmo, Herobrine. Na alpha do Minecraft era comum Notch lançar atualizações secretas. Bom, elas não eram tão secretas, já que a maioria delas era adicionada na sexta-feira, guarda esse dia da semana. Isso meio que virou uma brincadeira. Toda sexta-feira o Notch fazia essas atualizações e adicionava algo. Essas atualizações eram lançadas sem mais nem menos. Para descobrir o que tinha sido adicionado, você tinha que entrar no jogo. O Notch não criava uma listinha do que foi adicionado ou removido na atualização. E tem muitas dessas, 9 para ser mais exato, e a 10ª que caiu no sábado. Me aprofundando mais na história da primeira aparição do Herobrine, eu acabei caindo na wiki e achei um print do suposto post, além de achar relatos de usuários contando suas experiências com o Herobrine. Uma das histórias desse post era o seguinte: no dia 31 de julho de 2010, um usuário chamado Flak disse ter copiado uma história do 4chan. Essa era a história de um player que diz ter visto uma entidade de olhos brancos após ouvir o disco de música 13. Só que quando eu vi isso eu falei, claramente falso, é impossível os discos de música serem tão antigos assim. Então eu fui pesquisar a data de lançamento dos discos de músicas e, pô, realmente os discos Cat e 13 foram adicionados no dia 30 de julho na versão 1.0.14. E essa atualização trouxe muita coisa pro game, só que ela era uma atualização daquelas secretas. Você só sabia o que tinha sido adicionado quando entrava no game. Mesmo assim, muita coisa tinha sido adicionada. A Jukebox, ovos de galinha também podiam ser arremessados agora. Também adicionou uns splashes, que são aquelas mensagens amarelas que aparecem quando você abre o jogo. E na wiki diz que existem duas versões da 1.0.14, mas apenas uma está disponível no launcher. Então tem algo muito estranho acontecendo aqui. Tipo, um dia depois que o disco 13 foi adicionado, usuários relatam olhos brancos ao ouvir o disco. Então se o Herobrine já existiu, nem que seja por um período minúsculo de tempo, ele foi removido sem ninguém avisar. Seria uma atualização secreta, só que em vez de adicionar coisas, removeram coisas. E é muito difícil provar que algo já existiu e não existe mais. Por exemplo, se o Notch tivesse adicionado o disco de música 13, deixado e removido depois de 2 dias, ninguém nunca ia saber se esse disco realmente existiu. Tá, ia ter uns prints e tal, ia ter a música no YouTube provavelmente, mas como você prova que algo assim existiu? Não tá no Patch Notes? O criador disse que nunca existiu. Sim, o disco é uma metáfora para Herobrine. A versão 1.0.14 também é legal abordar porque tem duas versões com o mesmo nome, só que só uma tá no launcher. Então será que a outra
não tem o Herobrine. Não foi essa versão que foi corrigida rapidamente, já que o caso do cara que viu os olhos brancos logo após ouvir o disco 13 aconteceu um dia depois só. Em 31 de agosto de 2010, os players queriam conhecer o Notch, então resolveram marcar um lugar para se encontrar com ele e tal. E o Notch aceitou, foram 57 pessoas e tinha até um cara vestido de Creeper. E esse evento ficou conhecido como Minecon. Bom, mais tarde fizeram o mesmo evento, só que em um servidor de Minecraft, em que eles faziam uns minigames e tal. A presença era de 167 pessoas, juntamente com o Notch. E nesse evento o Notch confirma que o Herobrine estaria no jogo. Bom, não foi bem um confirmar, né? Ele só falou que o Herobrine não era real, mas poderia entrar no jogo. Isso só prova que o Notch tinha consciência do Herobrine. Melhor, mostra que Notch queria que ele fosse adicionado no jogo ou não achava uma má ideia ele ser adicionado ao jogo. Sim, logo depois ele disse que o Herobrine nunca existiu, é tudo lenda e blá blá blá. O Herobrine alavancou o Minecraft de uma maneira absurda. Se ele só falasse que colocou ou tentou colocar ele no jogo algum dia, todo esse mistério acabaria e ninguém mais teria interesse na lenda. Prefiro realmente que nunca tenha uma confirmação de que o Herobrine já existiu, porque pra mim, ele existiu. Ele pode estar em alguma versão perdida, não disponível por aí. É muito importante analisar versões perdidas do Minecraft para desvendar esse caso. E partindo desse ponto que o Notch podia criar ou remover coisas em seu jogo sem que ninguém soubesse o que foi adicionado ou removido, começamos a encontrar versões perdidas, tipo a Secret Friday 8, adicionou Circus, mas ela é uma Lost Media. E analisando todas as versões perdidas, eu encontrei a suposta versão definitiva do Herobrine. Olhando na wiki, temos as versões Alpha 1.2.3_02 e a versão 1.2.3_04. Cadê a versão 1.2.3_03? Não faz sentido pular um número assim. E na wiki dessa versão diz que não existem provas factuais de que essa versão realmente existiu, o que dá a entender que se essa versão já existiu um dia, foi por um período muito curto de tempo. E tudo fica mais louco quando você vê que a versão 1.2.3_02 ficou só um dia sem ser atualizada para a versão 1.2.3_04. Então no dia 25 de novembro temos uma versão e no dia 26 temos outra. Pera aí. Dia 26 de novembro de 2010 é uma sexta-feira. Isso reforça a ideia de que a versão 1.2.3_03 era para ser uma das versões secretas e existiu por um período curtíssimo de tempo e logo foi deletada ou arrumada como a versão 1.2.3_04. Não é possível que isso seja coincidência. Dá para fazer um vídeo inteiro só dessa versão, então se você quiser saber mais sobre ela, eu vou deixar o link do vídeo de dois caras que fizeram vídeos excelentes sobre essa versão. Hoje em dia crescemos e achamos que o Herobrine nunca existiu, fazemos piadinha e tal. Ah, quem roubou meu diamante? Foi o Herobrine, filho. Quem matou meu cachorro? Herobrine. Só que, será que esse conteúdo só não foi cortado bem no início do jogo? Tem uma versão muito interessante que não tem nada a ver com o Herobrine, mas eu vou mostrar ela aqui porque ela é igual a versão 1.2.3_03. Só que depois de décadas, alguém achou essa versão. A versão 1.1.1 era outra secreta, a última que temos conhecimento. Essa versão foi a única secreta que foi atualizada no sábado. Foi a versão que adicionou o sistema de agachar, só que ela tinha um problema muito sério. Ela veio com um bug que poderia deixar sua tela cinza e era injogável. Então ela ficou disponível por apenas 3 horas antes de ser corrigida em uma nova versão, a 1.1.2. A versão 1.1.1 foi baixada por pouquíssimas pessoas, já que ficou só 3 horas no ar. Essa versão foi descoberta recentemente. Até pouco tempo atrás ninguém sabia que ela existia. As pessoas só sabiam que a versão 1.1.1 existia porque pulavam um número. Só encontraram essa versão 10 anos depois porque uma mina milagrosamente tinha a versão instalada em um pendrive. Vê o vídeo desse cara aqui, é um vídeo só sobre esse caso. Vocês não têm noção do quão difícil foi para as pessoas acharem essa versão? Eu não tenho dúvida de que a versão 1.2.3_03 existiu. Cara, quantas coisas nós nunca tocamos porque se uma versão que ficou 3 horas no ar não tem um vídeo, um print. Imagina uma versão que nós só sabemos que provavelmente existiu porque por um número. O Herobrine tava nessa porra, não é possível, mano. Tem muitas ideias que o Notch ele chega a colocar no jogo, mas ele descarta muito rapidamente. Uma vez o Notch disse que ia adicionar flechas explosivas no jogo. We need to have exploding arrows.
they're actually kind of fun. E até hoje não. Até hoje porque não é mais do Notch, né? A Microsoft comprou, mas até quando ele tinha o domínio ele não colocou. A 1.2.3/03 talvez seja a versão que o Notch pensou em adicionar o Herobrine, mas deu pra trás com medo de perder público. Sempre que você pergunta a um funcionário da Mojang sobre o Herobrine, a resposta vai ser sempre a mesma. Nunca existiu. Mas ao ver o Minecraft antigo, dá pra perceber uma coisa. Esse jogo não foi feito pra crianças. Olha essa neblina, os sons da caverna extremamente assustadores. Pra mim é mais do que claro que o Notch queria que a história do Minecraft fosse muito mais sombria. Pra vocês terem uma noção, existiam personagens idênticos ao nosso, que eram agressivos, porém o Notch removeu eles, provavelmente com medo de que fizesse algum tipo de apologia ao Herobrine. O jogo explodiu e a maioria do público era criança, então o Notch se viu em um impasse. Eu continuo com a ideia original ou deixo isso de lado e foco em deixar o game melhor para o público? Ele tomou a decisão que daria mais dinheiro e que também tornaria o Minecraft o que ele é hoje. If you look and sing, you know where you're at. Sim, eu tive uma experiência com o Herobrine. Se tu perguntar pra qualquer criança, ela vai ter. Eu vou contar aqui. Eu fui pra praia passar uns dias na casa do meu primo. Ele tinha um notebook velho com Mine instalado. Mas o meu notebook tava velho mesmo. Tinha pixel falhando na tela e tal. O notebook rodava o Mine a uns 30 FPS. Detalhe que o jogo tava no mínimo do mínimo. Ou seja, a render distance era de 2 chunks. Tu não via nada na tua frente. Nós costumava virar a noite jogando. Tipo, jogava meia hora e depois revezava. E ia fazendo assim. Nós madrugava, só que quando chegava às 3 da manhã, nós começava a escutar barulho pela casa. Eu não tô zoando, nós tinha medo de jogar às 3 da manhã, porque sim. Então a gente ia dormir mais ou menos perto desse horário, por volta de umas 2:30 da manhã. Nós fizemos isso por uns 4 dias. Daí lá pro terceiro dia, eu tava andando na Floresta Branca. Eu odeio essa floresta até hoje, tipo, eu nunca gostei dessa floresta. Não sei se é só eu, mas não dá, aquela floresta amplifica o sentimento de solidão, o sentimento de que tem alguém me observando. Enfim, eu tava andando pela floresta fazendo... Eu nem lembro o que eu tava fazendo, eu tava transportando o villager de uma vila, coloquei eles no barquinho, peguei uns pistão e tava levando eles da vila pra nossa casa. Até que do nada meu primo lança um olha a perna do Steve ali. Eu pensei, qual é, mané? É puro meme isso daí. Ele me mostrou o lugar que ele tinha visto a perna e não tinha nada. Mas ele diz de pé junto que viu alguma coisa parecida com o Steve no meio da floresta. Eu falei que era a pata de uma ovelha porque a cor da pele é parecida com a cor do braço, então podia ser o braço, sei lá, na minha cabeça faz sentido. E depois nós fomos dormir e deixamos por isso mesmo. No dia 4 eu não lembro quem de nós estava jogando, mas já era 2:50. E um de nós tinha algum projeto pra terminar. Então nós decidimos ficar acordado além das 3. Só que, mano, não deu 5 minutos, tipo, virou o relógio 3 da manhã e o Minecraft começou a travar muito. Tipo, antes rodava 30 FPS, agora tava em 3, 2, foi bizarro, porque aconteceu só naquele dia que ficamos até mais tarde. Eu estava cagado do medo e só fechou o notebook. Nós fomos dormir e no dia seguinte fomos ver se tinha parado de travar o Minecraft. Só que adivinha? O mundo não tava mais lá. Eu sou mais cético e falei, não, pô, isso daí é porque o Notch é ruim, é velho. Vale ressaltar que era uma versão recente, tipo 1.9 da vida. Meu primo pode ter excluído o mundo durante a noite? Pode. Não acho que ele fez isso. O que eu achei estranho mesmo foi o PC começar a crashar logo depois que deu as 3 da manhã. Isso sim, foi assustador. É importante ressaltar que o Herobrine só poderia ter existido nessas versões alfas. Todos os relatos que vêm depois dessas versões eu tenho certeza de que são fakes. Então, meu próprio relato eu acho fake. Os relatos depois das versões alfas só provam quão assustador uma skin do personagem padrão do jogo, com olhos brancos, que te observava era. Essa entidade traumatizou tanta gente que qualquer bug que acontecesse no jogo fosse atrelado à sua imagem. Malformações de terrenos, árvores sem folhas. Esse tipo de bug é bem comum quando se cria um jogo, mas tudo era atrelado à imagem do Herobrine. Bom, a minha opinião agora. É muito difícil um jogador daquela época ter feito uma montagem tão boa como essa a troco de nada. Se for montagem, parabéns pro cara que fez, porque ele criou a maior lenda desse jogo. Pessoas foram atrás da seed original e encontraram. A pessoa que bateu esse print conseguiu capturar toda essa essência de solidão que o jogo apresentava e transformar em uma essência de que será que estamos realmente sozinhos? Eu realmente acredito que a versão 1.2.3/03 tinha algo que infelizmente nunca saberemos se existiu ou não. Porque a real é que quase toda a informação que temos sobre o Herobrine não passa de uma lost media. São versões que não podem ser mais jogadas, são fóruns que não existem mais, são tweets apagados. Muito difícil filtrar o que é real e o que é mentira. Cara, e mesmo se o print for Photoshop, por mim, se eu criasse um bagulho fake assim, eu deixaria no ar, mano. Falei, ué, viralizou pra porra.
can simulate your fate. If you can simulate your height, he can combat you from all sides. He can combat you from